A paz esteja convosco. Estamos a celebrar hoje, irmãos, o terceiro domingo do tempo da Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa da Ressurreição. É um tempo em que se torna presente um convite à conversão. E as leituras de hoje nos revelam a verdadeira identidade de Deus. O Evangelho inclui a parábola de uma figueira que não dá fruto. A árvore que não dá fruto é evocativa da pessoa moral que não dá fruto, que não dá frutos espirituais. Importante saber que cada pessoa tem uma missão. Nós devemos ser um canal da graça divina para o mundo. Plantados em Deus, pensemos na imagem de Jesus, da videira e dos ramos. Os homens devem ser aqueles que devem produzir os frutos de amor, frutos de paz, de compaixão, justiça, frutos de não violência. Observamos que isto nem sempre será fácil, mas quanto mais perto estivermos de Deus, quanto mais o homem estiver perto de Deus, mais próximo Deus estará nele. Quanto mais perto Deus se aproxima, mais vivos nos tornamos. Mas o mistério do pecado é que resistimos muitas vezes a esta proximidade de Deus que vem ao nosso encontro. Preferimos seguir nosso próprio caminho. Agarramo-nos às nossas próprias prerrogativas e à nossa estreita liberdade. E o resultado é a falta de vida. Parecemos de depressão a muitos neste mundo, sobretudo quando falta Deus em nossa vida. Nós parecemos de depressão, como se a vida não estivesse indo para lugar nenhum. Pois uma vida sem Deus é como estar perdido em uma floresta escura. Perde-se todos os horizontes. Na parábola de Jesus, aquele que cuida da árvore implora ao dono mais uma chance, uma oportunidade de cultivar a terra ao redor e fertilizá-la, na esperança de trazê-la de volta à vida. Mas se nenhuma vida vier, a árvore será cortada. Esta é a nota de urgência que é tocada repetidamente na Bíblia. Podemos ficar sem tempo. Podemos nos tornar tão resistentes à graça de Deus que nossas folhas secarão. Isso não é uma vingança divina. É apenas uma física espiritual. Deus dá a graça. Deus disponibiliza as suas graças, mas é preciso que haja um coração aberto para acolhê-las. E quando as graças são acolhidas, se transformam num bem necessário para nós próprios, para nós vivermos como filhos amados, aqueles que vivem apenas para amar e distribuir também as graças que recebemos de Deus aos outros, partilhando o que nós recebemos de Deus, nosso ser e tudo quanto nós temos. Aí recordar que tudo quanto nós temos não nos pertence, é para ser doado e partilhado. Então, não tenhamos medo de nos aproximarmos de Deus, entregar-se a Ele de todo o coração. Já a primeira leitura deste terceiro domingo da Quaresma nos coloca diante de um dos mais importantes textos da Bíblia. No livro do Êxodo, Deus dá a si mesmo o nome, Ele revela a sua identidade. Embora não seja uma definição total daquilo que Deus é, a presença do fogo de Deus
vemos Moisés se aproximando da sarça, de uma sarça que não se consome, para dizer que Deus não está em competição com as coisas deste mundo. Por que a sarça não se consumia? Isto pode passar despercebido, mas a sarça ardente que não se consome demonstra o poder, a presença de Deus neste mundo, mas que Deus não procura tirar proveito das coisas deste mundo. Deus dá as coisas, disponibiliza todas as coisas deste mundo, mas Ele não está para se servir das coisas deste mundo. Este é o sentido teológico da sarça que não se consome. Deus não é mais um item, não é mais um objeto deste mundo. O fogo apenas torna aquela sarça mais radiante, mais linda e mais luminosa. Então, quando nós estamos mergulhados neste fogo de Deus, não nos consumimos, apenas nos tornamos mais radiantes. Quanto mais próximos de Deus estivermos, quanto mais próximo Deus estiver de ti, mais te tornas lindo, radiante, luminoso. É assim que Deus se manifesta a Moisés. Mas Deus chama por Moisés. Lembrar que Deus chama Moisés pelo seu nome. Isto demonstra o quanto Deus é tão próximo e íntimo ao homem. Moisés, por sua vez, responde: aqui estou, Senhor. Mas Deus diz de imediato: não te aproximes. Tira as sandálias dos teus pés, pois o solo que tu pisas é uma terra santa. Para Santo Agostinho, o encontro com Deus se dá no interior do homem, pois Deus, enquanto Criador, está tão próximo e tão íntimo da sua criatura, mais do que o próprio homem. Em Santo Agostinho, não existem provas formais para demonstrar a existência de Deus, ainda que toda a sua obra seja uma espécie de itinerário em direção a Deus. Tudo fala de Deus, basta abrir os olhos. Ele é interior a nós. Ele é, como ele próprio diz na sua passagem tão conhecida, Ele é íntimo meu. Ele é íntimo meu. Mais íntimo ao homem do que a própria intimidade humana. As coisas falam-nos a todo o tempo de Deus. Voltemos-nos para este gesto de Deus. Deus pede a Moisés que retire as sandálias. Que gesto significa este? Retire as sandálias. Quer dizer isso? Segundo Santo Agostinho, ele é superior sumo meu. Deus não é só íntimo meu, mas ele também superior sumo meu. Portanto, as duas coisas caminham sempre juntas. Superior sumo meu é interior íntimo meu. Quer dizer, Deus está acima de tudo, acima do que em mim há de mais elevado, e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Deus está acima do que em mim há de mais elevado e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Bastante profundo isto. E nós cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo, da nossa história. Deus é infinitamente maior do que todas as obras. A vossa majestade está acima dos céus. Assim canta o Salmo 8. Insondável é a sua grandeza. Mas porque Ele é o Criador soberano e livre,
causa primeira de tudo quanto existe, está presente no mais íntimo das suas criaturas. Que coisa linda! É nela que vivemos, nos movemos e existimos. Assim diz a passagem dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 28. Ainda segundo as palavras de Santo Agostinho, ele é superior, sumo meu, et íntimo, interior, íntimo meu, para dizer que Deus está acima do que em mim há de mais elevado e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Quer dizer, não há algo tão íntimo a mim mesmo do que Deus. E não há algo tão elevado em mim do que Deus. É isto que Deus nos quer levar a refletir nisso quando manda Moisés a tirar as sandálias antes de se aproximar. Não te esqueças que estás diante de um ser supremo, mas que ao mesmo tempo também é muito íntimo a ti. Por isso, ele diz a Moisés, quando Moisés pergunta a sua identidade: eu sou aquele que sou. Chegamos no ponto mais alto deste texto, da mensagem de hoje. Eu sou aquele que sou. Deus revela a sua verdadeira identidade. Em Deus, como é que nós podemos definir? Por que Deus diz eu sou aquilo que sou? Deus não diz que eu sou o João, ou eu sou o Mateus, ou eu sou isto. Não, eu sou aquele que sou. Para dizer que, como dizia São Tomás de Aquino, em Deus a essência e existência coincidem. São Tomás de Aquino ainda vai além, dizendo que ser é aquilo que se identifica com sua essência e existência. Portanto, apenas Deus é um ser e por isso é chamado de ato puro. Apenas em Deus é que essência e existência coincidem. Porque Ele é. Simplesmente Ele é. Todos os demais seres são contingentes, não necessários. Existir é um ato particular e concreto, mas existem várias maneiras de ser. Existem seres que recebem existência, o seu existir de um outro ser. Estamos a falar das criaturas. Isto parece uma teologia um pouco mais elevada, mas vamos já dizer isso, vou já a seguir dizer isso em termos mais concretos. E eles têm uma essência participativa, os seres contingentes, somos nós, as criaturas. E Deus não é isto, Deus não é isto, Deus não é aquilo, não podemos encaixar Deus numa palavra. Como é que podemos resumir esta definição de Deus? Deus quando diz, eu sou aquele que sou. Parece muito fácil, mas também não é tão complexo assim. Eu sou aquele que sou, quer dizer, eu sou um ser que não pode ser encaixado numa única palavra. Não pode ser definido com palavras, podemos dizer que Deus é isto, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas não é suficiente encaixar. Deus não se traduz numa única só palavra. Deus é um ser absoluto. Portanto, a mensagem principal que devemos ter nisso, tirando a definição que Deus faz de si próprio, é que Deus caminha com seu povo. Isto sim, devemos ter sempre isto presente. Deus caminha com seu povo. O que é que Deus diz a Moisés? Ele pede a Moisés que fale ao seu povo,
que Ele está atento às suas aflições. Ele define-se como o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, para dizer que é um Deus pessoal, é um Deus que caminha com seu povo. E é um Deus que, ao mesmo tempo, deve ser reconhecido na sua altitude, na sua omnipotência. Deus é omnipotente, mas Deus é também um ser presente nas nossas vidas. Espero que tenha ajudado na vossa meditação deste domingo. Eu desejo-vos um domingo abençoado. Não se esqueça de curtir se você gostou do conteúdo de hoje. Não se esqueça de curtir e partilhar. Subscreva se ainda não o fez. Até a próxima.